Bom, Durão Barroso não tinha muita coisa para dizer de novo e, portanto, falou de imensas coisas, como é hábito nestas circunstâncias. Foi mais interessante foi o episódio esdrúxulo que se colocou à volta deste discurso, porque não há nenhuma tradição na Europa de discurso sobre o Estado da União. Isso é uma tradição dos Estados Unidos. Mas Obama tem um orçamento federal que vale 20% do PIB norte-americano. E, portanto, pode, num discurso sobre o Estado da União, anunciar, por exemplo, 50 mil milhões de dólares para obras públicas. Durão Barroso não pode. O orçamento da União Europeia é pouco mais de metade do que o anúncio feito por Barack Obama. E, portanto, quem não tem euros, ou quem não tem muitos euros, evidentemente usa muito as palavras e as intenções. E creio que foi um pouco isto que ocorreu. Agora, à volta do discurso é que se criou uma circunstância extraordinária e que foi, talvez porque o Parlamento Europeu, ao contrário do que as pessoas poderão pensar, não é um Parlamento como os Parlamentos Nacionais, não é um Parlamento em que o essencial é o plenário. No Parlamento Europeu o essencial é o trabalho em comissão especializada. Alguns líderes dos grupos parlamentares foram tomados de pânico. Então, isso não vem ninguém ouvir Durão Barroso. Que vergonha! Como é que a gente consegue garantir a casa cheia? E estava o Presidente do Parlamento nesta angústia quando o Presidente do Grupo Socialista teve a peregrina ideia de penalizar pecuniariamente quem não assistisse. Ou seja, qualquer coisa no estilo de, se não ouves... Exatamente. Se ouves o Durão Barroso, ganhas o dia. Se não ouves, pagas. Bom, sem sequer se dar conta da humilhação que isto era para os deputados, que imediatamente se revoltaram, e até do incómodo que isto deveria gerar no próprio Durão Barroso, que é preciso pagar para me ouvirem. Portanto, é um completo absurdo. É evidente que a maioria dos deputados se revoltou e a ideia ficou em casa. A verdadeira rentrée foi outra, foi a da reunião dos ministros das Finanças do Ecofin. Eles fecharam um dossiê, que era o dossiê sobre a supervisão dos bancos, das seguradoras e dos mercados de valores. Adiaram outro dossiê, que é um dossiê muito difícil, que é o de saber como é que se deve taxar a banca, e em particular as transações financeiras. E decidiram, entretanto, criar uma coisa a que chamaram o semestre europeu. E que tem que ver com a relação com os orçamentos nacionais. Eles partem de uma constatação, com a qual eu concordo, que é necessário coordenar as políticas orçamentais em escala europeia. Isso parece-me evidente, e muito em particular na zona euro, mas daí tiram uma conclusão, uma consequência, que é as orientações dos orçamentos nacionais devem ser definidas pelos 27 governos e não pelos deputados de cada país. E as orientações do orçamento é o essencial, não é o acessório. O acessório... Ora bem, não, isto é muito mais do que um visto prévio a uma proposta de orçamento que um governo depois apresentaria aos seus deputados. É muito mais do que isso. É definir quais é que são as orientações a que cada orçamento deve presidir. Ora bem, isto significa que, estando os 27 governos à volta da mesa, o alemão dirá sempre ao grego como é que deve ser o orçamento do grego. Mas a inversa não é verdadeira. Os franceses poderão dizer como é que deve ser o português. Mas o governo português não vai dizer ao governo francês, não, tu deves fazer assado. Isto, na prática, é uma expropriação de um valor fundamental da democracia política parlamentar dos parlamentares nacionais, que fica ao Passos Coelho, José Sócrates, a discutir um bocado onde é que se deve localizar o próximo fontanário, se em Vila Pouca de Aguiar ou se em Trás-os-Montes, não é? Não, o problema aqui é este, não é tanto o problema para mim, eu nem coloco o problema da soberania. Por exemplo, eu aceito perfeitamente que tem que haver metas sobre o déficit. Não tem que ser todas iguais em todos os países, nem se deve chegar à mesma meta no mesmo número de anos, porque é preciso ter em conta a situação, a realidade de cada país. Mas tem que haver convergência, inevitavelmente. Agora, como é que nós chegamos a essa meta?
Chegamos aumentando impostos? E que tipo de impostos? Chegamos diminuindo despesas? Mas que tipo de despesas? Ou chegamos através de uma combinação entre aumentos de impostos e diminuições de despesas? E em benefício de quem? Isto é uma discussão que só pode ser feita a nível nacional, não pode ser determinado, as orientações não podem vir de fora, porque senão é uma completa expropriação de uma das escolhas principais da democracia e dos parlamentos nacionais. No momento de crise económica e financeira, no momento de desemprego na Europa, ganha mais força a importância de combater os despedimentos coletivos, e o seu relatório sobre os despedimentos coletivos foi submetido ao Parlamento Europeu esta semana. É verdade, eu também tive a minha pequena rentrée, digamos assim. E correu bem? Correu bem, ou seja, o relatório em que eu estive a trabalhar e que era sobre o fundo que apoia vítimas de despedimentos coletivos, foi aprovado por larga maioria e teve nos seus aspectos essenciais o apoio da própria Comissão Europeia. E, portanto, desse ponto de vista, eu creio que foi significativo. Até porque há vários governos... O que é que esse relatório traz? Até porque há vários governos, alguns grandes governos, que querem acabar com este fundo que se chama Fundo de Ajustamento à Globalização, querem acabar com ele quando está previsto o seu fim, que é em dezembro de 2011. O que o meu relatório propõe é que ele vá até 2013 e depois de 2013 a 2020, ou seja, no quadro das próximas perspectivas financeiras e orçamentais da União Europeia, que continue a existir como um fundo permanente. Para responder a uma realidade que vai ser, infelizmente, uma realidade permanente, que é, enquanto a Europa tiver um crescimento económico medíocre, continuará a haver destruição de emprego, independentemente de se poderem criar empregos, continuará a haver despedimentos coletivos. E uma Europa não pode estar só a responder com os nossos impostos, a salvar bancos, como fez no ano de 2008 e 2009, a Europa tem que olhar para as vítimas mais desprotegidas da crise, e esse foi, aliás, o aspecto importante desta pequena boa notícia. É o de que ela vem em contracorrente a tudo o que está a ser feito pela Europa a nível dos 27 governos, que é retirar as medidas de apoio que foram criadas em 2009, excepcionais, por causa da crise, e até fazer regredir sobre direitos sociais adquiridos por muita gente. Este Fundo de Ajustamento à Globalização permite aos Estados poder ir buscar, digamos assim, a Bruxelas mais algum dinheiro para as empresas ou para os trabalhadores de empresas que tenham, para os trabalhadores. Este não é um fundo que apoia empresas. Este é um fundo que atua em fim de linha, ou seja, quando as empresas já declararam falência e as pessoas já foram para o desemprego. Portanto, é um fundo para apoiar, não em dinheiro, mas em programas de qualificação profissional, em apoio à criação de novas empresas, até em mestrados, para trabalhadores que mais novos, que é o caso, por exemplo, agora da Qimonda, que terá a sua decisão muito brevemente, entre o final deste mês e o início do próximo mês de outubro. E, portanto, é um fundo destinado a apoiar a requalificação e a reinserção na vida profissional. Portanto, é um fundo para os trabalhadores e não para as empresas que os puseram no desemprego. Miguel Portas, muito obrigado. Até para a semana. Nada, obrigado.